aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil. Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. Lula ataca Trump e revoga visto do assessor do Trump que visitaria Bolsonaro na prisão. Meus amigos, o Lula acabou de inventar uma briga daquelas com o governo Trump, com os norte-americanos, num momento sensível da geopolítica mundial. Assessor especial do presidente Donald Trump, fez uma publicação agora no X que tá deixando o pessoal abaladinho, mas não é aqui. É lá em Brasília. Bomba em Brasília. Um novo episódio envolvendo bastidores da política brasileira e repercussões internacionais está gerando enorme debate agora. Informações que começaram a circular levantaram questionamentos e provocaram reações imediatas nos bastidores do poder. Trump aciona Cássio Nunes Marques agora. Criminosos são identificados. Quais podem ser os desdobramentos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final porque eu vou explicar todos os detalhes desse episódio e o que pode acontecer a partir de agora. Lula ataca Trump e revoga visto do assessor do Trump que visitaria Bolsonaro na prisão. Meus amigos, o Lula acabou de inventar uma briga daquelas com o governo Trump, com os norte-americanos, num momento sensível da geopolítica mundial, um momento de guerra. O Irã tá aí mostrando pra gente, e também num momento que antecede o encontro do Trump com o Lula em Washington. Será que o Lula é burro, muito burro, ou tem uma esperteza por trás disso? Eu vou te contar agora o que ele falou e também o que ele quis com essa fala. Disse ele num desses discursos, claro, sempre discurso, a besteirada dele fica solta, né? Vai num jorro. E ele disse assim: é importante lembrar, viu, Eduardo? Ele estava falando com o Paes, o prefeito do Rio, que aquele cara americano que disse que vinha para cá, o assessor, para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar. O Moraes proibiu. E eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. O Padilha. Bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher do Padilha, disse o Lula. O visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo de que você está sendo protegido. O que está por trás disso? Será que o Lula é muito, mas muito burro ou tem alguma esperteza? Tem uma esperteza, mas a esperteza também é burra. E eu vou te explicar. O negócio é o seguinte, ele está querendo requentar aquela história da soberania. Agora o Lula quer de novo. Ele quer mais. Ele quer requentar o prato que lá atrás deu certo. Só que é demais, Lula. Primeiro que a imprensa está de saco cheio de você, do Moraes, do STF, a velha imprensa largou o barco, Lula. Sentiu que você vai perder e ó, escafedeu-se. Então não dá para requentar um prato, porque você não vai comer esse prato junto da velha imprensa que tá largando da sua mão. E também porque a gente já tá escolado. Eu acho que ninguém aqui vai mais cair no papinho de precisar defender a soberania. Então essa me parece a intenção do Lula, e uma intenção que não vai dar certo. Primeiro, porque se o Trump reagir, Lula vai se dar mal. Pode ser ainda que os Estados Unidos encham o saco do Lula, do Brasil, e façam com o que fizeram com o Irã. Eles já estão de olho em Cuba. Eles não custa muito virar o canhão para cá também e considerar o Lula o ayatollah à la brasileira. Não acho também muito difícil, seja uma coisa, seja outra. Nem os Estados Unidos vão deixar barato essas provocações, nem a reação dos Estados Unidos às provocações vão fazer com que renasça aqui, Lula, aquele discursinho, uma adesão, um abraço ao seu governo, como adesão àquele discursinho pró-soberania. Os Estados Unidos da América, em uma grande cooperação com o presidente boliviano Rodrigo Paz, realizaram a prisão do maior narcotraficante de toda a América do Sul.
E isso acontece em um contexto do Escudo das Américas, onde vem ganhando força cada vez mais a cooperação regional e as forças de segurança entre os países. E nesse interim temos ligações do PCC, sim, o primeiro comando da capital, com toda a situação em um momento agudo, aí que está ocorrendo um enfrentamento diplomático entre o governo Lula e a presidência de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Sebastián Marcet foi preso numa mega operação nesta sexta-feira dentro do território boliviano, que voltou a acender um ponto muito sensível aí nas fronteiras do nosso Brasil. O elo do Cone Sul, principalmente chegando ali embaixo na tríplice fronteira com o PCC, o Hamas, o Hezbollah, lavagem de dinheiro e outros pontos. Tudo isso é colocado naquela região como uma ponte logística importante que precisa ser combatido. Nos Estados Unidos vem crescendo então o discurso de tratar todas essas redes como organizações terroristas estrangeiras, e o PCC embarca no meio de tudo isso. A mega operação aconteceu em Santa Cruz de la Sierra e terminou então, como eu disse, em diversas prisões, mas a principal de Sebastián Marcet. A DEA, que é o Departamento Antinarcóticos americanos, passou ali e participou diretamente da operação. E olha só, pessoal, assim que a prisão foi feita, rapidamente Sebastián Marcet foi extraditado em poucas horas diretamente para os Estados Unidos da América. Tá? E isso contou com todo o apoio logístico da Bolívia, da polícia boliviana e das Forças Armadas da Bolívia. A razão dessa pressa, segundo alegado pelo próprio governo boliviano, é o histórico de evasão, de conseguir até empreender fugas ou até mesmo fazer ali um resgate de Sebastián Marcet pela sua rede criminosa. Os Estados Unidos também fizeram uma postagem celebrando a prisão dele nas redes sociais. E a mensagem dizia: capturado em letras garrafais. Reinado de terror e caos acabou. O governo americano também agradeceu diretamente a cooperação e apoio do presidente da Bolívia, que também agora faz parte do Escudo das Américas, Rodrigo Paz. E há aspas aqui para a mensagem postada pelo governo americano. Agradeceu Rodrigo Paz pelo rápido fortalecimento da cooperação policial, coisa que não acontecia antes, né, com os presidentes do MAS ligados ao Foro de São Paulo ali na presidência. Também conectaram a prisão ao Escudo das Américas diretamente como uma vitrine de política regional e de segurança. E vocês estão vendo que desde o dia que aconteceu o Escudo das Américas, eu tenho falado insistentemente, tanto no PH Vox quanto aqui também neste canal, sobre a importância e a reorganização geopolítica que essa nova organização entre os estados de todo o continente, da América do Norte, do Centro, América Central e América do Sul, tem nesse papel. E vale ressaltar mais uma vez, Brasil, Colômbia, México, Cuba, Nicarágua não estão nessa mesa, não foram convidados. Pois é. Bom, mas temos aqui o perfil também do Marcet, que é considerado, né, o chefe internacional da cocaína e lavagem de dinheiro aqui na região. Aqui na região não, né, pessoal? Eu estou nos Estados Unidos, aí na região, na América do Sul. Ele já vinha sendo classificado há bastante tempo como o principal narcotraficante de todo o continente, se você considerar aí de todos os países, né, da América do Sul. E a operação dele tinha rotas estabelecidas por Bolívia, Paraguai, Uruguai e Europa, tá? Há fortes indícios também que tinham tentáculos dentro do Brasil que envolvem o PCC. Tá? A ação aconteceu ali na cidade de Las Palmas, no departamento de Santa Cruz, envolveu toda a força antidrogas e tática, a unidade tática da polícia boliviana, e também teve ali a transferência feita, além do pessoal do DEA, como eu coloquei, por policiais da força de elite para proteção não somente dele, para que ele não fosse eliminado ou resgatado, mas também dos próprios agentes americanos que estavam trabalhando junto e deram apoio tático, operacional e de inteligência, meus caros. Explicar qual o posicionamento do Donald Trump sobre essa questão do Irã, que pode levar, e provavelmente vai levar, à queda dentro do governo Lula. Lula sempre foi radical. Não é Celso Amorim que deixa o Lula radical, é o Lula que sempre adorou o Irã. Mas uma das coisas que eu quero que o pessoal entenda é que
o Lula não começou a apoiar o Khamenei anteontem. Eu cheguei a mostrar alguns dados, não estão comigo aqui agora, mas como você mencionou, daqui a pouquinho eu pego aqui até a data. Nós falamos isso no Conversa Timeline. O Lula foi eleito no final de 2002. Em novembro de 2003, ou seja, ele assume o poder no Brasil em 2003, janeiro de 2003. No final do ano de 2003, o Brasil já estava enviando dinheiro para o que ele chama de Gaza. Né? Ali, no caso, o que eles consideram como um país, que não é país, que é a Palestina. Eles já estavam enviando dinheiro e apoio. O brasileiro não sabe disso, rapaz. No final de 2003, o Lula já estava acenando para a Palestina. E pouca gente sabe, pessoal que não é de Brasília. Existe uma embaixada de um país que não é país, no caso a Palestina, uma embaixada que faz muro com um prédio que não é militar, mas é um prédio, se eu não me engano, acho que não lembro agora se é da Corregedoria ou da Controladoria do Exército, que é civil, mas é ligado às Forças Armadas Brasileiras. Mas como é que você admite uma embaixada que faz muro com algo que é ou sensível demais pela proximidade com o Exército, ou algo que você está colocando uma aliança perigosa entre as Forças Armadas Brasileiras e as Forças Armadas, que não tem nem Forças Armadas, são só grupos terroristas, do pseudo-país Palestina, que não é reconhecido como país. Então não é de hoje que o PT do Lula, o PT da Dilma Rousseff, o PT que desgraça o Brasil, não tem uma proximidade, está literalmente conectado. Inclusive até o Alckmin foi colocado na roda. A famosa foto do Alckmin ao lado de vários terroristas, onde todos aqueles terroristas já estão eliminados e o Alckmin está ali. O Brasil se aproximando do Irã, o Brasil se aproximando de grupos terroristas, não querendo categorizar narcotraficantes como terroristas no Brasil, PCC, Comando Vermelho. Ou seja, esse é o cenário geopolítico do Brasil do Lula, que não será, se Deus quiser, o Brasil de Flávio Bolsonaro presidente, que inclusive volta a crescer em mais resultados, pesquisas, na internet, resultado de apoio fortíssimo que o Flávio está recebendo nessa pré-campanha, nessa pré-candidatura dele para a presidência da República. Então falar do Irã nesse momento, meus caros, não é ficar babando o ovo dos Estados Unidos e Israel e querer ficar fazendo a caveira do Khamenei. Não, é falar a verdade. O medo do Lula é que o que aconteceu lá no Irã chegue até ele, porque ele sempre foi um aliado do Irã. Dá uma olhada. O momento é de cautela no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente conversou por telefone com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, sobre os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou com o presidente Lula durante todo o final de semana. O receio do Planalto é com a escalada das tensões internacionais. Donald Trump está mostrando todo o seu poder bélico e tecnológico e deixando o mundo apavorado. Em especial ao mundo esquerdista, né? Aquela galera dos ditadores, narcotraficantes, terroristas, financiadores de terroristas que estavam se organizando em um novo grupo, agora que extrapola as fronteiras do Foro de São Paulo e chega até o Oriente Médio, Índia, leste europeu, entre outros lugares. Bom, mas Trump decidiu que irá utilizar o seu último mandato para entrar para a história e acabar com essa turma toda. E pode ter certeza, Lula já está na sua lista. Eu vou mostrar para vocês aqui os últimos fatos que aconteceram na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Um dos maiores financiadores do terrorismo mundial, um financiador das ditadoras da América Latina, incluindo Cuba e Venezuela, com ações sendo feitas aqui no Brasil, na Tríplice Fronteira, comandando tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, assassinatos e uma série de outros crimes, sempre impunes, afinal de contas eles fazem parte da turminha do Lula. Vamos lá, vou começar com vocês aqui com essa declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury. Essa operação, quer dizer, essa declaração aqui eu já li hoje em uma outra live, mas é importante para a gente contextualizar o que está acontecendo e entender a partir daqui, né, os fatos como estão se desencadeando. Essa postagem foi feita no site do governo norte-americano no dia 1º de março de 2026, com uma declaração de Donald Trump. E ele fala o seguinte:
Nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Epic Fury, uma das maiores, mais complexas e mais avassaladoras ofensivas militares que o mundo já viu. Ninguém jamais viu nada parecido. E olha, quando Israel resolveu destruir todos os líderes terroristas da região, matar ali os grandes nomes do Houthis, do Hezbollah, do Hamas e de outros grupos terroristas, fazer aquelas ações absurdas que a gente viu assim, que parecia coisa de filme de ficção, com os celulares explodindo nos bolsos de terroristas por todos os lugares lá, na faixa de Gaza, no Catar e em outros países que abrigavam esses terroristas, a gente já achou que era uma coisa espetacular. Mas agora, em questão de segundos, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva que destruíram instalações da Guarda Revolucionária, sistemas de defesa aéreos iranianos, embarcações, instalações navais e até mesmo quartéis e outras instalações do governo iraniano. Ou seja, eles estão acabando com todas as possibilidades de reação do Irã. E aqui, olha, Trump diz que tudo foi destruído no Irã e acusa Teherã de atacar civis. Israel e Irã trocaram novos bombardeios e explosões. Foram ouvidos em diversos países do Oriente Médio nessa terça. O número de mortos no Irã subiu para 787. Mas o mais importante, talvez o mais assustador e assim, eu vou dizer animador mesmo, né? Porque a gente precisa realmente acabar com esses caras que estão fazendo atrocidades pelo mundo todo. E os ayatollahs são talvez alguns dos piores ditadores que a gente já viu na face da Terra. São carniceiros, verdadeiros carniceiros, sem o mínimo de piedade das pessoas ali, do seu próprio povo. Que foi o caso agora dos protestos que aconteceram pelo Irã, onde mais de 80 mil pessoas foram mortas. O Irã tem leis baseadas, né, no fundamentalismo religioso deles, que fazem com que mulheres estupradas sejam, me fugiu a palavra, sacrificadas. Elas precisam ser condenadas à morte, porque a culpa do estupro, segundo eles, é delas. É esse tipo de absurdo que acontece em um país que já foi um país próspero e livre. E eles também são um risco para o mundo todo. Por isso que Israel e Estados Unidos se uniram para acabar definitivamente com essa ditadura. E Trump diz aqui nessa notícia do G1 que ataques mataram lideranças que poderiam assumir o Irã. Todos que tínhamos em mente morreram. Ou seja, cara, a gente nunca viu alguém com culhão igual o Donald Trump. Eu acredito que nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje teve a capacidade de fazer o que Trump está fazendo. Talvez por ter o rabo preso também, talvez porque tinha medo das consequências, né? Mas Trump está naquele momento em que ele sabe que ele não tem mais nada a perder. E ele quer ficar para a história. Ele quer colocar novamente os Estados Unidos como a liderança absoluta do mundo livre. E, lógico, também transformar aí outros países em países livres, né? É uma das piores criaturas que já apareceram na face da Terra. Ele está ali pertinho de Lenin, Stalin, Hitler e todo esse lixo da humanidade. Mas era amigo íntimo de Lula, de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel, lá de Cuba, entre outros, que ajudavam ali a traficar armas, traficar drogas, cometer atos de terrorismo, financiar organizações criminosas terroristas como o Hamas e o Hezbollah, entre muitas outras coisas. O Ali Khamenei também foi responsável por mais de 80 mil mortos, manifestantes que estavam nas ruas pedindo pela queda do seu regime autoritário. Mas Lula não quis nem ao menos se manifestar em relação a isso. Afinal de contas, ele foi um apoiador do Irã para entrar no BRICS.
Ele também fez negócios com o Irã e chegou a receber navios de guerra aqui no Brasil. Olha só. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Existe até uma desconfiança do governo norte-americano que esses navios estavam aqui para carregar urânio que seria utilizado no seu programa nuclear lá no seu país. Naquele programa nuclear que foi destruído ali com uma ação rápida e certeira ali dos Estados Unidos, que destruiu as suas usinas de enriquecimento de urânio e uma série ali de instalações. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a nova preocupação de Lula e do regime lulista? Basicamente isso daqui, meu amigo. Assessor especial do presidente Lula, o Celso Amorim, falou o seguinte: devemos nos preparar para o pior. Esse conflito no Oriente Médio pode atingir diretamente o Brasil e Celso Amorim, o Itamaraty e Lula já sabem que essa situação pode respingar até mesmo nas eleições brasileiras. Donald Trump está buscando um a um todos os inimigos dos Estados Unidos, todos aqueles que financiam terroristas, que financiam narcotraficantes, que financiam vendedores de armas ou que de alguma forma facilitam o seu trabalho. E o Celso Amorim sabe disso, até porque ele é a conexão entre Lula e todos esses ditadores. Celso Amorim era aquele cara que no meio dos conflitos lá da Venezuela, no período em que Trump estava quase preparado para invadir a Venezuela e capturar Maduro, ele estava lá junto com o Nicolás Maduro. Esse é o cara que anda do lado sempre do Lula, né? Tá aqui o Celso Amorim, é esse velhinho aqui, que está aqui do lado, que parece inofensivo, mas é uma desgraça, né? Eu tenho até uma história que eu já contei outras vezes, e naquela época eu não fazia nem ideia de quem era Celso Amorim, mas ele já era ministro do Lula, eu acredito que no primeiro governo, ainda no primeiro governo, e eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, e o motorista da FGV não estava disponível, precisava buscar um ministro para dar uma palestra em algum hotel aqui de Curitiba que estava sendo organizada pela FGV. E eu fui com o meu carro buscar, e era o Celso Amorim lá no aeroporto. Vim conversando com ele. Cara, olha só o que o destino faz com a gente, né? Não tenho culpa nenhuma disso, pessoal. Não fiquei amiguinho dele, não tenho o zap dele, nada disso. Mas são essas coisas aí que o destino fazem pra gente. Bom, Lula é aconselhado a se livrar da má influência de Amorim em sua política externa. Agora, o regime lulista está com medo. Petistas mais moderados dizem ter recomendado a Lula reavaliar o que dita ao seu ouvido o assessor Celso Amorim, ministro de fato das Relações Exteriores, cujas recomendações têm feito ao Brasil se situar sempre no lado errado das disputas, da invasão da Ucrânia às ações no Irã, passando pela guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Acometido de um radicalismo tardio, Amorim, aos 83 anos, fica cada vez pior à medida que a vida encurta. Ele tem sido péssimo conselheiro para o chefe de governo, na opinião desse grupo. E aí a gente vem para uma outra notícia muito mais preocupante. Olha só, esse daqui é o site do governo dos Estados Unidos, com a declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury, em 1º de março de 2026. Nesse dia, os Estados Unidos fez um ataque coordenado para destruir instalações militares e também instalações navais do Irã. Olha só, declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury. Nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Epic Fury, Fúria Épica, uma das maiores e mais complexas e mais avassaladoras ofensivas militares que o mundo já viu. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é outra coisa, tá? Esse navio aqui, Oriente Médio, o navio iraniano Iris Makran, foi atingido na base naval de Bandar Abbas, nesta segunda-feira, dia 2 de março, durante a ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra alvos militares no Irã.
Imagens de satélite indicam danos significativos na área portuária e na embarcação. O Macron ganhou notoriedade no Brasil em fevereiro de 2023, quando atracou no Rio de Janeiro ao lado do destroyer Iris Dena, em episódio que gerou pressão diplomática dos Estados Unidos e repercussão internacional. A base de Bandar Abbas é estratégica por abrigar parte relevante da frota iraniana no Estreito de Hormuz. Até o momento, Teherã não divulgou balanço oficial detalhado sobre a extensão dos danos nas embarcações e nas instalações atingidas. Então tá aqui, né, a foto do navio iraniano, e aqui nessa rodinha, né, é bem difícil de enxergar, aqui até para mim tá difícil, tem um navio ali soltando bastante fumaça preta depois que foi atacado. Mas o que interessa esse navio aqui, o Iris Macron? Esse navio é um dos navios que estavam aqui no Brasil. Tá aqui, olha. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, o porta-helicópteros Iris Macron e a fragata Iris Dena chegaram em águas brasileiras na manhã do domingo 26 e devem ficar no Porto do Rio até o dia 4 de março. Então, nós sabemos, e eu já mostrei aqui para vocês com uma série de matérias, que o Irã atua através do Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês que foi criado pelo Irã, na fronteira, na tríplice fronteira aqui no Brasil, com comércio de drogas, com comércio de armas. Eles só não cometem terrorismo aqui, né, para não atrapalhar o negócio deles. Eles também agem na Venezuela e em Cuba, dois entrepostos que servem ali para eles, tanto para uma possível exportação de urânio, inclusive saída do Brasil, afinal de contas a Venezuela faz fronteira com o Brasil na Amazônia, e também para o tráfico de drogas, o tráfico de armas, né, o contrabando, tudo ali que é ilegal, passando por Cuba, indo para o Irã e sendo distribuído em todo o Oriente Médio e até mesmo no leste europeu, com conexões com a Rússia e outros países ali do leste europeu. E todas essas conexões levam a uma única pessoa. A uma única não, a duas, né? A duas pessoas, vamos falar melhor. Celso Amorim, tá? O papai Smurf aqui que tá na foto, e Lula. Esse é o grande ponto, meus amigos. Lula está no alvo de Donald Trump. Lula vai ser capturado? Provavelmente não. Lula vai ser neutralizado? Provavelmente não. Mas com certeza Donald Trump não vai permitir Lula no poder por mais 4 anos. Fala, meus queridos! Bomba em Brasília! Trump, Estados Unidos, quer conversar com Nunes Marques. E você já se perguntou por quê? Por que será que um representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi até o Brasil para conversar com o presidente Bolsonaro? Aí o Alexandre de Moraes, ele diz que sim. O Lula correu atrás dele e falou, não deixa não, não deixa não. Aí o Alexandre de Moraes volta atrás e diz que não. E agora esse mesmo representante, ele diz querer conversar com Nunes Marques. Por que será? Vá no comentário e coloca a sua opinião. Por que você acha que os Estados Unidos quer conversar com Nunes Marques? Bota aí. Temos 2 matérias. Temos essa, que é do New York Times. Isso aqui é bom por quê? Porque os Estados Unidos... Aqui, ó, New York Times. Então, o Trump já leu essa matéria. Então, isso é importantíssimo. E nós também temos essa matéria que é do Merdópolis, que é essa matéria aqui. Olha isso. Assessor de Trump, com visto revogado, pediu audiência com Nunes Marques. Além de pedir visita a Jair Bolsonaro, Darren Beatty solicitou ao ministro do STF, Nunes Marques, para tratar das eleições de 2026. Se você botou eleições, você está coberto de razão. Aí o sistema, o Lula, em desespero total, já tem mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, aonde o Dirceu, ele disse que os Estados Unidos, eles interferem em todas as eleições. Então, o Dirceu estava dizendo para o Lula e para os petistas que os Estados Unidos vai intervir nessas eleições de 2026. Só que, quando a esquerda fala intervir, o que a esquerda está dizendo, na verdade, é o seguinte:
Os Estados Unidos quer uma eleição transparente. Os Estados Unidos vai estar olhando para as máquinas de música e não vai permitir que as caixinhas de música ou as caixinhas mágicas façam mágicas. Eles vão estar olhando. E por isso, os Estados Unidos quis falar com Bolsonaro e Lula não quis. Eu não acredito que o Alexandre de Moraes mudou de ideia. Porque o que diz a mídia é o seguinte: Alexandre de Moraes diz que sim. Quando os advogados do presidente pediu para mudar a data, o Alexandre de Moraes pediu para informar qual era o tipo de visita. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Alexandre de Moraes disse que sim, e ele iria conversar com o presidente Bolsonaro. E aí o Lula foi correndo para o Alexandre de Moraes e disse: Alexandre de Moraes, não deixa não, porque eles vão querer transparência na eleição, eles vão falar sobre eleição. O Bolsonaro vai falar muita coisa para ele. O Bolsonaro vai falar de coisas que que você não quer que ele saiba. Entendeu? Será 30, 40, 50, vai falar de escritório de advocacia, vai falar de codinome Daniel, é melhor não falar nada. Aí o Alexandre de Moraes negou. E uma vez o Alexandre de Moraes negando, aí os Estados Unidos agora quer falar com Nunes Marques. Será que Nunes Marques vai ceder esse tempo para conversar com os Estados Unidos? Vai no comentário, o que você acha? Você acha que sim ou não, se Nunes Marques vai ter tempo para conversar com os Estados Unidos? Vamos essa matéria aqui, eu acho que ela é uma matéria interessante, por quê? Porque é uma matéria dos Estados Unidos, eu tô botando aqui em português, obviamente, mas a matéria tá aqui, ó. A chegada de um novo enviado de Trump gera temores de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Darren Beattie, assessor de política externa dos Estados Unidos para o Brasil, planejava visitar o presidente Bolsonaro na prisão e se encontrar com seu filho, que também está concorrendo à presidência. Então aqui essa matéria fala do Darren Beattie ter ido enviado pelo presidente Donald Trump para conversar. Aí eles falam interferência nas eleições. Não é interferência. O que eles estão fazendo é querendo uma eleição limpa, querendo transparência. Eles vão vigiar as eleições. Então isso não é interferir. Então vai lá. Presidente Trump está tentando ajudar um aliado de direita no Brasil. Concordo, está tentando ajudar o Bolsonaro. Como que é essa ajuda? Eleições limpas. O senhor Trump, ansioso para salvar o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro da prisão no ano passado, impôs pesadas tarifas ao país e sanções ao ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que investigava Bolsonaro. Ele fracassou. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por conspiração para um golpe de Estado. Todo mundo sabe que nunca houve golpe de Estado, nunca houve tentativa, e agora a população brasileira, 54%, diz que nunca houve isso aí. Agora, o principal enviado do governo Trump para o Brasil está recendendo os temores de Washington, de que Washington não terminou suas investidas. O enviado, Darren Beattie, queria se encontrar com o filho mais velho e sucessor político de Bolsonaro e visitar o ex-presidente na prisão. A iniciativa provocou forte reação negativa no Brasil, que acusou o governo Trump de tentar interferir em seus assuntos internos, a poucos meses da próxima eleição presidencial. Vamos lá, pessoal. Primeiro que essa revolta, isso aí é o governo Lula. A população adorou, a população queria, sim, que o Bolsonaro tivesse tido essa visita, e a população quer a eleição limpa, né? O senhor Beattie, que foi... palhaçada, a gente pula isso aqui. Depois que as autoridades brasileiras souberam que o senhor Beattie planejava se encontrar com um aliado de direita sem agendar nenhuma reunião diplomática com o governo de esquerda do país, eles frustraram os planos do funcionário americano. Na noite de quinta-feira, o Supremo Tribunal decidiu que o senhor Beattie não poderia visitar o ex-líder do país, que está preso. E na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores revogou o visto do senhor Beattie, alegando que ele foi obtido mediante fraude. Imagina, eles estão chamando um representante dos Estados Unidos que foi nomeado para resolver o problema entre Brasil e os Estados Unidos de ter fraudado o visto. Um porta-voz do Ministério acusou o senhor Beattie de distorcer intencionalmente um fato relevante ao cometer fraude. A proibição do visto é permanente, mas o senhor Beattie pode solicitar uma isenção. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o senhor Beattie viajará em breve ao Brasil para promover a agenda política externa América primeiro, mas não respondeu às perguntas sobre a agenda de viagem ou sobre preocupações do Brasil com a interferência americana. Há meses de distância de uma provável votação que colocará novamente o presidente Lula, de esquerda, contra o movimento de Bolsonaro,
muitos no Brasil viram a agenda de Beatty como uma clara tentativa de apoiar o candidato da direita na maior democracia da América Latina. A nomeação do Sr. Beatty, um fiel apoiador do MAGA, que tentou fortalecer o movimento transnacional de direita, também expôs o esforço do governo Trump para empurrar um dos poucos países de esquerda restantes na América Latina para a direita. Concordo 100%. É um dos poucos países que ainda estão na esquerda e precisa ir para a direita, enquanto o presidente americano busca consolidar seu controle sobre o hemisfério ocidental. É muito cedo para dizer qual será o impacto, se houver, da nomeação do Sr. Beatty e do apoio direto das eleições presidenciais brasileiras, que são totalmente imprevisíveis. Até recentemente, o Lula liderava as primeiras pesquisas com ampla vantagem, mas essa vantagem diminuiu e agora ele está praticamente empatado com Flávio Bolsonaro. Mas a mera possibilidade de um apoio americano a Flávio Bolsonaro, senador brasileiro, pareceu ajudar a galvanizar um movimento de direita que havia se enfraquecido depois que Bolsonaro foi condenado por supervisionar um plano fracassado. Blá, 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 blá. Todo mundo sabe que a própria povo brasileiro já diz que esse plano não existe. Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, rejeitou as sugestões de investigação dos Estados Unidos, alegando que a supervisão americana apenas garantiria que as vozes conservadoras não fossem censuradas injustamente. Exatamente. O Eduardo Bolsonaro bota muito bem, alegando que a supervisão é transparência eleitoral e não intervenção eleitoral. Vamos parar com essa conversa de intervenção americana, disse Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos enquanto faz lobby na Casa Branca para ajudar o movimento de seu pai. Na verdade, ele faz o movimento ao Brasil. Assim como os apoiadores do Bolsonaro, o senhor Beatty criticou duramente o Supremo Tribunal Federal do Brasil por ordenar que as plataformas de mídia social removessem conteúdos blá, 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 blá. E aqui no finalzinho, não vou ler a matéria toda, a matéria é interessante, fala sobre mais coisas, fala sobre interferência. Aqui, ó. Peraí, Embaixada do Brasil acabou enviando ao Ministério das Relações Exteriores pedido informal da última hora de agendar. Alexandre de Moraes, o ministro superior do Tribunal, que supervisionou o caso do Bolsonaro, inicialmente autorizou a visita, mas apenas durante o horário normal. Então aqui, pessoal, eles falam tudinho que aconteceu da maneira deles, né? Eu acho que a matéria não foi tão ruim assim, a matéria tem alguns erros ali e tal, mas em total a matéria passou informação. Fábio, o que é bom nessa matéria? Que o Trump já leu. Então, se você tem alguma dúvida de que o Trump está sabendo o que está acontecendo, ele está sabendo. Ele já conversou com o Beatty, já conversou com o Marco Rubio e ele já leu essa matéria. Então agora cabe a gente ver alguns jornalistas perguntar ao Trump. Trump, e esse negócio do Lula ter barrado o Departamento de Estado dos Estados Unidos lá no Brasil? Aí vamos ver o que ele vai falar. E lembrando a você, pessoal, que o jogo do Lula é esse. O Lula tá desesperado. O Lula tá apavorado porque o Lula, ele não quer que nós tenhamos uma eleição limpa. É isso que o Lula quer. Então os Estados Unidos não está intervindo. Os Estados Unidos quer observar. Ele não quer que ninguém observe. O Lula tem o STF do seu lado, o Lula tem a máquina pública, o Lula tem tudo isso. Então o que a gente precisa? A gente precisa observar o que o Lula está fazendo. Agora, se Lula quer ou não quer, não muda o fato de que os Estados Unidos estará observando nossas eleições e nós teremos eleições nesse aspecto limpas. Nesse aspecto. Vai ser muito difícil ele fazer alguma coisa nas caixinhas mágicas. Muito difícil. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Mais uma bomba em Brasília. Qualquer notícia, eu volto com você. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bomba Master! O esquema de malas de dinheiro para políticos foi revelado. Gente, malas de dinheiro, políticos. Quem podia imaginar, hein? E o caso Master acabou de ganhar um novo capítulo e é bombástico. Malas de dinheiro distribuídas para políticos. E esse esquema era operado pelo ex-CEO do banco, Augusto Lima, que é um baiano com conexões profundas, adivinhem, finge a surpresa com o PT da Bahia. Eu vou te mostrar essa bomba agora com essa coluna aqui da Andresa Matais e do André Chalders, que foi publicada lá no Metrópolis. Olha aí comigo, ó. Augusto Lima e as malas de dinheiro do Master para políticos. Lê aqui comigo o parágrafo central da matéria. Ó. Relatos apontam que Lima operava um esquema de pagamento de propina, com malas de dinheiro distribuídas na sede do banco em São Paulo ou para empresas que teriam políticos como sócios ocultos. Gente, malas de dinheiro distribuídas na sede do banco em São Paulo. Isso é um banco ou é uma máfia? Ou então eram transferidas para empresas com políticos como sócios ocultos,
Curioso, né, que o Toffoli era sócio oculto de uma empresa que recebeu dinheiro. E quem que é o Augusto Lima, hein? Ele é conhecido como Guga Lima. Ele foi CEO do Banco Master, é controlador do Banco Pleno, que teve liquidação extrajudicial também decretada pelo Banco Central em fevereiro desse ano. E ele construiu a sua trajetória a partir de conexões com políticos da Bahia. E olha a conexão explosiva aqui com o PT. Foi no governo do Rui Costa, atual chefe da Casa Civil do Lula, o braço direito do Lula, que o Lima ganhou licitação para explorar o tal do Cred Caixa, que é um cartão de pagamento para servidores públicos com desconto em folha e que rendeu muito dinheiro para o Master. Olha aqui o que a reportagem diz sobre isso aqui, ó. Esse negócio impulsionou o Banco Master e estreitou as relações de Lima com o PT na Bahia. Ou seja, o governo petista da Bahia, por meio de um cara que é o braço direito do Lula, finge a surpresa, lembra lá do Gé Dirceu, braço direito do Lula, cerne do mensalão, olha só quantas coincidências, né? No Brasil parece que nada se inventa, tudo se repete. E aí você vê que o governo petista da Bahia impulsionou o Banco Master dando licitação milionária para Augusto Lima. E Lima estreitou suas relações com o PT. E agora a gente descobre que ele distribuía malas de dinheiro para políticos. E tem mais, a Polícia Federal já sabe que um dos caminhos do dinheiro passa por uma firma em nome da mulher de um secretário de Estado que tem ligações familiares com um colega da Polícia Federal. E olha os valores aqui que começaram a aparecer, gente. Dados de quebra de sigilo do Vorcaro mostram que em 19 de junho de 2023, Vorcaro recebeu cerca de 3 milhões de reais de um empresário baiano, o Miguel Luiz Rosário Lourenço. Um mês depois, 19 de julho, uma empresa do Lourenço transferiu outros 30 milhões de reais ao banqueiro. Um total aí de 33,2 milhões de reais. E o Vorcaro atribuía essa transação a negócios de Augusto Lima, que distribuía malas de dinheiro. E tem a CM Neto. Dados do COAF revelam que a empresa do ex-prefeito de Salvador recebeu 5,6 milhões de reais do Master e da REAG. O Neto, ele afirma que prestou um serviço de consultoria ao banco. Já vi isso em algum lugar. Acho que a esposa do Moraes, né? Consultoria de 5,6 milhões. Diferente dos 129 milhões, mas agora eu quero saber qual o serviço prestado. Cadê a prova, né? Interessante. E olha um detalhe gravíssimo. O Lima ele operava empréstimos consignados do banco, operações investigadas pela CPMI do INSS. Ele foi convocado a depor, mas como ele é investigado, aí o ministro André Mendonça autorizou ele a não comparecer, seguindo a nossa lei atual. Então a gente tem o seguinte, gente. Malas de dinheiro na sede do Master para políticos, transferências milionárias para empresários baianos ligados a Lima, conexão profunda com o PT da Bahia e com o Rui Costa, braço direito do Lula, pagamentos para a ACM Neto. O caso Master ele vai muito além do Moraes e do Toffoli. Envolve PT, direita, esquerda, todo mundo recebendo em malas de dinheiro e transferências milionárias. E que todos paguem pelos seus eventuais crimes uma vez comprovados. Não importa o lado. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa revelação aí das malas do dinheiro. Se inscreve no canal, vem, clica no sininho das notificações, curta o vídeo, vem ficar mais perto da gente. Vire membro do canal para você receber nossas análises exclusivas, acompanhar e apoiar nosso trabalho mais de perto e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Um grande abraço, Deus abençoe o seu domingo, que seja um começo de semana abençoado para você e abençoadora para as pessoas ao redor de você. Até logo, até o próximo vídeo. Meus amigos, isso é apenas o começo. A pressão internacional em cima de Lula da Silva e Alexandre de Moraes vai aumentar cada dia que passar. Por quê? Voto impresso é uma pauta importante que eu e você precisa comentar todos os dias para ter mais transparência nas eleições deste ano. Todo mundo sabe, todo mundo viu o que o ministro Moraes fez na frente do TSE, aonde de um lado poderia tudo e do outro lado foi proibido tudo. Por exemplo, a gente não poderia mostrar a imagem de Lula da Silva com Nicolás Maduro, porque senão já tinha a conta derrubada. E as eleições chegando, parece que Lula tá querendo fazer alguma graça. Parece que as forças de inteligência dos Estados Unidos já tá sabendo de tudo. E por isso que Cássio Nunes Marques foi acionado. Trump quer uma conversa mais próxima ao ministro que vai estar na frente do TSE este ano, porque ele sabe que Lula da Silva não pode mais
ficar mais 4 anos na frente do poder. Primeiro que o Brasil não aguenta mais. O nosso país, mais 4 anos, vai afundar em tanta corrupção que o estrago vai ser enorme. Até se a direita conseguir, nas próximas eleições, o Brasil já vai estar quebrado e vai estar difícil de recuperar. Então Trump sabe disso, sabe da potência que é o nosso Brasil e não vai deixar esse descondenado que deveria estar mofando na cadeia até hoje, mais 4 anos na frente da presidência do Brasil. Coisas boas vão acontecer, mas cabe eu e você fazer a nossa parte. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, é fundamental você compartilhar e deixar o seu like. Levar essa informação adiante para mais pessoas possíveis. A gente volta ainda hoje com mais informações.